Se você abre o Google e escreve distorções cognitivas ou erros cognitivos, tá? Sim. Que são os erros mais comuns de pensamento. Simples assim, tem uma tabela, você vai ler imagem, você vai achar uma tabela de todos os erros cognitivos que você pode ter, ou seja, formas enviesadas de pensar. Se quiser, abre aí depois para vocês verem. Tá? E aí... Você procura, Kratos? Senão eu mando a imagem. E aí, quando aparece erros cognitivos, aparece assim, erros de tudo ou nada. Isso é um erro. Quando você fala assim, todo mundo... Você falou de generalizar. Isso, generalizar. Eu odeio isso. Mas é um erro tão comum que tá lá numa... Tinha que ser... sei lá... de direita, tinha que ser de esquerda. Isso. Todos de esquerda são contra não sei o quê. Comigo dá tudo errado, eu não faço nada certo. Putz, então, isso é ruim pra vida da pessoa, tem nome né? esses erros cognitivos. É importante que você pegue um tempo da sua vida para olhar para eles e começar a se avaliar e falar, cara, qual desses... Deixa eu prestar atenção aqui nos meus pensamentos. Meu Deus, eu falo muito isso, eu falo muito isso. Tem um erro cognitivo que é leitura mental. Que é assim, não me ligou? Então, significa isso, isso, Tem muito meme isso. assim, né? Da mulher falando assim, tá o cara parado assim, ela fala, deve estar pensando em outra, e o cara tá olhando assim. Cara, como que um mosquito consegue ficar de ponta cabeça no teto, assim? E a mulher já tá fazendo mil coisas. Não, o cara deve estar me traindo, tá pensando na amante e o cara só tá viajando, né? Viajando. É leitura mental. É perigoso você fazer esse tipo de pensamento, né? De você olhar uma coisa e achar que... Aí, ó. O que é? A leitura mental é esse que a gente tá falando, que tá lá embaixo, Cadê? né? Tá. A leitura mental é isso. A pergunta que você tem que fazer é assim... Eu tô ouvindo o pensamento dele? Não. Eu tenho certeza do que ele tá pensando? Não. Então é leitura mental. Então não acredite, porque se você não tem prova... Abstração seletiva, por exemplo, pode ser de você tá lá de boa, acordou, tomou seu café da manhã e aí você bateu o dedinho, tá? Sei. E aí você pode falar, nossa, nada tá dando certo. Abstração seletiva, você pegou uma única coisa do dia, nada tá Ou dando até certo. duas, né? Tudo acontece comigo. Ou né? até duas coisas que deram errado e o resto tendo tudo certo, né? E, gente, vai dar coisa errada. Isso eu tenho que me policiar também, às vezes. Eu dar um monte de coisa errada e falar, mano, hoje tá. Não, calma. É calma. hoje. Hoje. Né? Às vezes aqui, né? Bastante. Dá um negócio do computador, aí não funciona, não sei o que, a luz apaga e fala, calma, vamos resolver uma coisa por cada vez. A tendência é a gente achar que tudo deu errado. Isso. Né? E sabe o que é engraçado? Eu acho engraçado, né? A nossa mente, como eu disse... Não. O Tuti é engraçado. A nossa mente, ela gosta de explicações. E aí, ela vai criar uma explicação se ela não souber, tá? Mesmo que foi errada. Então, a outra vez que eu vim aqui, acabou a luz. Verdade. Né? E aí, poderia ser assim... Se eu fosse uma pessoa que não tivesse atenta aos pensamentos, eu poderia falar, não era pra ser, olho gordo, cada explicação, tipo, acabou a luz. Tipo, a luz acaba em São Paulo. Tudo comigo, né? Cara, acabou a luz, volta outro dia, né? Tá vendo, o Kratos falou outro dia que broxou, né? Não, mas não era pra expor assim, né? Tô brincando. Tudo com você, não? Tudo comigo. Mas acontece mesmo, e pode acontecer. Acontece? Opa! Não sabia. É normal então, pô. Eu não sabia que acontece. Não acontece? Não sabia que acontecia, não. Acontece, é normal. O Tuti que me falava essas paradas assim. Eu ouvi falar, né? Foi um amigo meu, foi meu primo. Então isso é abstração seletiva. Aí tem a catastrofização. O que é? Não é um pouco isso também? Meio que parece com o outro, tá? Mas a catástrofe é sempre achar que vai acontecer o pior, sabe? Então a pessoa começa a tossir e fala, cara, nossa, será que eu tô com câncer? Né? Tipo, você começou a tossir. Sabe, tudo é muito grande. Vai dar algo muito errado. Nossa, tem gente que nem percebe que catastrofiza, mas ela fala, se ele terminar comigo, é como se fosse acontecer uma catástrofe. Aí eu falo assim, beleza, então vamos lá, vamos pensar no pior cenário? Terminou. Não quero nem pensar nisso. Não, terminou, e aí? O que vai acontecer? Não, vou ficar muito mal, muito mal.
Tá, e aí? Quanto tempo você vai ficar mal? Não, eu vou ficar mal muito tempo. Quanto tempo? Ah, 2 meses. 5 meses chorando todo dia? Não, não. Ah, uns 2 meses muito mal. E no terceiro? Não, e no terceiro eu acho que eu vou começar a melhorar. Então, se você racionaliza, você vai perceber que aquilo que você achava que você ia morrer, geralmente passa em 3 meses, né? Então, a catastrofização. O pensamento dicotômico, que é esse, tudo ou nada, sempre todo mundo, toda mulher, todos os homens, é tudo esquerda, direita. Rotulação. Rotulação, ao invés de você rotular o comportamento, você rotula a pessoa, né? Ou a si mesmo, sabe? Sei lá, você fez um relatório, seu chefe não gostou. Nossa, sou burra. Carimbo de rótulo. Generalização, a gente já falou. Meio que um é parecido com o outro ali. E personalização. A personalização é... Deixa eu ver um exemplo bom. Meio que tudo você acha que é com você, personaliza o problema com você, sabe? Estão falando é de você. Né? Às vezes as pessoas estão conversando, pode até ser de você. Mas achar que tudo é... Tudo tem a ver com você, né? Então, tem um... Pode falar. Todas essas coisas, elas estão relacionadas com... Essa é a aula quase 1 da psicologia, que vamos dizer, que é assim, você precisa saber que os seus pensamentos, que a gente começou o podcast assim, eles foram construídos com a sua história de vida. E os nossos pensamentos, eles não são a verdade absoluta, eles são somente as nossas interpretações da vida. A partir daí, na hora que você percebe que o que você pensa não é verdade, é só uma interpretação, tem a ver com a sua história de vida, diríamos que essa que é a aula 1. A aula 2 é você perceber que os seus pensamentos são geradores do seu sofrimento. Grande parte. Porque, Vilela, eu vivo várias dificuldades na minha vida, né? A forma como eu interpreto, porque parece que a minha vida, assim, quem me vê no Instagram... Então, isso que eu ia falar, já que você estuda tanto e sabe tanto sobre as coisas, pra você é mais fácil ou não? Pra mim é. É? É mais fácil. Cara, eu aprendi muito a lidar com meus pensamentos. E você deve também receber muita gente com pensamentos intrusivos. Eu não sei se o que eu vou te falar é pensamento intrusivo. Tá. É você querer pensar em outra coisa e você volta naquele pensamento. E aquilo te faz mal. E aí você quer pensar em outra coisa e tá toda hora... É pensamento intrusivo isso ou não? É, pensamento intrusivo. E aí? Eu já tive fase da minha vida com isso e me atrapalhava muito. Tá. Tipo, eu tava aqui no podcast e de repente tava viajando pra outra coisa. Falei, ei, volta pra cá. Uhum. Gera ansiedade, gera um monte de coisa, né? Sim, tem muita coisa para falar disso, na verdade, mas se eu for falar de uma forma simples, que foi até a metáfora que eu usei hoje para uma paciente. Olha só, e até uma dica junto. Os nossos pensamentos, eles vêm do jeito que eles querem, né? Eles têm vida própria. Qual é o grande problema? O grande problema é que eles são, pensa como vagões de trem. Tá passando o trenzinho na sua cabeça. O que o Vilela faz? O Vilela olha para os pensamentos. Passou um pensamento ruim, tá? Tá. O Vilela entra no trem e começa a ir embora com o trem. Puta, se acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, não sei o quê. E aí você tá no trem, você já foi embora. Imaginar cenários já que foi. Provavelmente nunca vão acontecer, né? Isso, tá? Primeiro passo é você olhar o pensamento e nomear o pensamento sem entrar no vagão. Então, por exemplo, olha eu pensando de novo em catástrofe. Olha eu de novo pensando isso, tá? Tem um exemplo bobo, mas muito legal. Mas quando você nomeou, você já pensou. Não tem problema pensar. Ah, tá. Uma coisa é você entrar no vagão e fazer a história. E mesmo que você começou a fazer a história... Porque quando você menos espera, você tá pensando. Isso. É meio desesperador, né? Aí você tá lá, você tá aquela pensando... mesma coisa que você falou, não pensa no elefante rosa. Já pensou? Já pensou, né? Mas olha só. Estava eu num lugar maravilhoso, num pier em Santa Mônica, olhando uma vista maravilhosa, sozinha, de férias, olhando o mar, ficava 5 horas por dia com o livro na mão, tudo bem. Cheguei, me aproximei do pier, olhei para baixo,
Ah, que água linda. E se esse pier cair? Não, vai. É bem minha cara pensar umas coisas dessas, assim. Você e o mundo inteiro e eu também. Aí eu olhei e antes de Avião dá uma chacoalhada e fala assim, cara, e se esse motor explodir, né? Nossa, total. E aí você começa a viajar tudo. Fala, Não, meu aí você Deus, já com essa vai, roupa, você a já- roupa que eu tô, eu vou morrer com essa roupa. Põe ou não a identidade no bolso pra me reconhecer o corpo, né? Aí eu tive esse pensamento e antes de perceber que eu estava tendo esse pensamento, eu já estava morta, né? Já morri. Aí, mas eu olhei assim pra praia, eu falei, não, olha só, eu já entrei no trem e pensei, nossa, eu posso nadar, eu tô fazendo academia, então eu acho que eu tenho fôlego, eu acho que eu consigo nadar até lá. Vou tal. sobreviver. Vou sobreviver. Aí, agora voltou a Karina psicóloga, aí eu fiz assim, voltei. Eu falei, caraca, meu, eu tô num lugar mó lindo, por que que eu tô pensando em morte, né? Então, eu entrei no trem, eu fiz historinha, mas foi muito rápido de eu ter voltado e eu falei, criei uma história de morte. Por quê? Por quê? Aí essa que foi a pergunta, tá? É. Então, ao invés de eu ir de ficar lá, eu voltei por quê? Por que que eu pensei? Aí a hora que você vem para sua mão, na metáfora, que eu falo para meus pacientes, olha que você tem um pote na mão com algum sentimento. Se você pensou em morte, eu digo que para colorir um pensamento de morte, que tipo de sentimento que tá na sua mão? Medo. Por que que eu senti? Aí veio o pote na mão. Eu estou com um pote de medo, e o medo coloriu o meu pensamento com histórias de medo. Tudo bem? Sim. Tá fazendo sentido? Então, beleza. Por que que eu criei? Por que que eu estou com medo na minha mão? É a terceira pergunta, tá? E aí, por que que eu estou com medo? Porque eu me aproximei de um lugar alto e a gente tem internamente, a altura é algo que é comum do ser humano ter medo, Sim. tá? Eu não costumo ter medo de altura, mas eu não sou só o ser consciente, tem uma parte minha inconsciente que acionou um alarme, o sistema límbico, liberou adrenalina, senti medo daquela altura e criei uma história de medo. Na hora que eu pensei isso, eu falei, eu fiquei com medo, porque deve ser a altura, meu cérebro deve ter criado essa história. Acabou, foi embora. Eu entendi o que aconteceu. O que que acontece com as pessoas? As pessoas não fazem essas perguntas para falar, opa, primeiro, entrei numa história, deixa eu voltar. Pensamento de morte, qual é o potinho? Medo, por que que eu tive medo? Tá? Essa é a sequência. Como as pessoas não fazem isso, as pessoas começam assim. Primeiro que elas ficam lá no trem, tá, nem percebe, tá? Depois, ou quando ela volta, nossa, por que que eu pensei em medo? Por que que eu pensei em morte? Ai, deve ser um sinal. Deve ser um sinal. Alguma coisa vai acontecer. Deve estar acontecendo. E aí, tipo, ela viaja como se fosse algo sobrenatural que tá acontecendo. Então, você vai entrar num avião? Provavelmente vai aparecer um medinho. E o medo vai te dar pensamento de, e se esse avião cair? Mas você tá falando de coisas que podem acontecer ou coisas muito difíceis de acontecer. E quando esse pensamento intrusivo é de algum trauma, de alguma coisa que aconteceu e não para de voltar? Que aí é mais difícil. Sim. Porque é uma coisa real. Você quer dar um exemplo? Não precisa ser pessoal. Não, vamos pensar junto. Um abuso sexual? Isso é pesado. Isso? Isso é pesado e vão com uma coisa mais leve. Um ladrão, roubo, assalto? Assalto. Ou até uma humilhação, vai. Uma humilhação. Você fica remoendo uma. Tá, Eu não tenho esse tipo de coisa porque, tipo, caguei. Mas tem gente que fala, puta, eu falei aquela coisa lá no trabalho e todo mundo. Ou um cancelamento. Cancelamento é muito isso. Cancelamento, Pô, Cancelamento é bem duro, é né? bem duro. Então, é esse tipo de coisa que aconteceu e aquela pessoa tem medo de acontecer de novo, ou as pessoas estão falando daquilo. Ou, Isso. sei lá. Tá. Eu tive uma pessoa que entrou na minha DM, é bem raro acontecer, mas ela falou alguma coisa. Me colocou como. Me xingou lá. Achou que eu tinha um posicionamento. Na verdade, foi assim: eu tava seguindo algum deputado Sim. ou alguma figura política. E aí a pessoa viu que eu seguia, achou que eu era simpatizante e me xingou. Tá. E eu não sabia nem quem que era a pessoa, porque às vezes você vê um conteúdo, acha legal, segue. E mesmo que eu segui, e mesmo que fosse, eu sigo tá? todo mundo que vem aqui, então ferrou. Bom,
Então, mas aí, essas coisas, como eu sou uma pessoa sensível, sinto muito, bate, é ruim. Eu não gosto de, principalmente injustiça, achar que eu sou uma coisa que eu não sou, tá? Então, me xingou de uma maldade. Cara, se é uma coisa que eu não sou, é maldosa. Então, é muito injusto, né? Falar que você é maldosa. E beleza. Aquilo me fez pop-up na cabeça. Puf, puf, puf. Eu queria tomar banho, tomando banho. É isso que eu faço. Não, voltava. Ficava ruim. Estão achando isso de mim, estão achando isso de mim. É um tipo de pop-up de uma injustiça, de alguma coisa, de uma traição, de qualquer coisa. As pessoas vivem esses pop-ups, né? Sim. Então, eu também vivo. Não respondi, porque se eu respondesse agressiva, não ia ser eu. Sim. Então, mas aí foi isso. Pop-up. A mais importante foi que eu falei, ai, nossa, é isso que os pacientes sentem. Que coisa horrível. Eu quero tomar banho, né? E mal, e uma angústia no meu peito. Falei, nossa, que coisa ruim eu sentir isso. Tipo, me solidarizei, assim, com as pessoas que vivem com pop-up na cabeça. Mas eu preciso pôr em prática as coisas que eu sei. E aí eu pensei que, tipo, eu gosto quando acontece alguma coisa assim pra eu poder ver o que eu vou fazer, né? Aí eu falei, eu preciso ver o que eu vou fazer. E qual é o problema? Então eu comecei a organizar a minha cabeça. Porque o que acontece na nossa mente é que o emocional, o sistema límbico, ele tomou conta, ele sequestra o nosso córtex pré-frontal, que é o planejamento, organização, pensamento, é meio que a razão. E aí, nessa hora, é muito... E eu fui pondo os conceitos em ordem, então eu preciso organizar as coisas para que eu ponha ele para funcionar. Então, você pega um papel e uma caneta, você já está pondo o córtex pré-frontal para trabalhar. Qual é o problema, Karina? O que aconteceu? Problema tal. O que você escreveu? Você lembra? Eu não lembro, mas se fosse, seria algo, eu fui agredida injustamente. Tá. Aí seria 2, o que eu posso fazer em relação a isso? Aí você faz um brainstorm. Eu poderia fazer isso, poderia xingar a menina, poderia bloquear, poderia não responder, poderia expor a menina no meu story, mostrar quão ridícula que ela é. Não, mas eu não... Mas eu tô, na hora que você tá fazendo isso, escrevendo, que tá acontecendo é que, de novo, você tá usando o córtex pré-frontal, que é a sua parte racional. Então, você já desliga um pouco o sistema límbico. E, em geral, ninguém faz isso. Quando você fica lá olhando aqueles montes de pensamentos e aquilo vai te fazendo mal e liga mais ainda o sistema límbico, aí você fica com mais raiva, ou mais culpa, ou mais medo, aí você chora e aquilo piora. Então, você tem que fazer o oposto. Coisas que desligam o sistema límbico, vai lá, coisas que fazem o sistema límbico ou o córtex pré-frontal funcionar. O que faz o córtex pré-frontal? Você tem que fazer coisas que acionam uma parte do cérebro que é o oposto daquele. E aí eu desenhei um pouco o que eu poderia fazer. Escolhi uma alternativa e pus em prática a minha alternativa, né? Que foi não responder, respondi. Respondi de uma forma carinhosa, com a esperança de que a pessoa tá esperando que ela vai me bater e que eu vou retrucar. Sabe? A pessoa já vem com uma pedra e se dá a flor. E aí, então, eu fiz isso na esperança de que pudesse mexer, que mal entendido, não foi isso, nananã. Ainda terminei do tipo, obrigada por me sinalizar, alguma coisa assim mesmo, e bloqueei. E aí eu avisei, e eu vou te bloquear porque a forma como você se comunicou comigo me faz muito mal, e eu não gosto que... E aí eu bloqueei, e tipo, aos pouquinhos vai passando, mas não é aos pouquinhos não, tá? É até rápido, porque você saiu de um negócio que você não tinha controle para algo que eu posso fazer com isso, porque eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. Tô dando um exemplo, tá? Mas aí você podia, tem coisa que você não pode. Tem coisa que você não pode, mas você pode sentar e pensar e ver. Você não pode mesmo? Você pode se afastar da pessoa, você pode... E, sei lá qual exemplo que seria, eu não posso fazer nada. Então eu falo assim, se você não consegue lidar com a sua mente, lide com o seu corpo, que é mais fácil. A gente tem um monte de estudo mostrando que
mente e corpo, né? Primeiro que a mente é do cérebro, que é corpo, tá? Mas assim, separando, a gente tem várias ligações que vêm do cérebro para o corpo. Então, ligou o sistema límbico, a amígdala acionou, ela vai liberar hormônio que vai acordar a suprarrenal, que vai liberar adrenalina e tudo mais, e seu corpo vai ficar tenso. Se você fizer um trabalho de atividade física, por exemplo, intensa, de 15 minutos de cardio, você libera hormônio que vai sinalizar lá para cima que tá tudo bem, porque você vai liberar endorfina. Entende? Então, o que eu posso fazer no meu corpo, já que a minha mente tá um lixo? Tá bagunçada. Não sabe lidar com a mente, aprenda estratégias para lidar com o seu corpo para que a mudança química possa melhorar lá em cima. São as estratégias que você me perguntou, você usa e dá certo? Cara, dá muito certo.